Muito bem, gente. Começa agora mais um podcast no Contexto. Sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. E com esse trimestre, essa temporada, a gente trouxe pra gente muitos insights, motivação, desafio pra gente ser fiel a Deus em todos os sentidos. No tempo, no uso dos talentos, na adoração a Deus, no uso dos nossos dons e habilidades, talentos adquiridos, inatos, como usar os recursos, as finanças para a obra de Deus e contribuir para que o mundo seja alcançado por esse evangelho que você tanto ama. Como usar todas essas bênçãos para você mesmo e para a glória de Deus. Bom, a gente tem tido alegria, estamos, gente, olha, chegando já quase no finalzinho. Episódio 11, imagina como passou rápido, hein? Chegamos aí em março, estamos aqui quase celebrando um dia muito especial. Eu quero abrir esse momento dando desde já a você que é jovem adventista, que já acompanha, faz parte desse movimento, está aí já frequentando a igreja, estudando a Bíblia. Mais uma vez a você, nesse dia especial, um feliz dia mundial do jovem adventista para você, tá bom? Um prazer muito grande poder participar de alguma forma e contribuir para o teu crescimento espiritual através desse podcast. A gente está alegre de ter aqui nesse dia de estudo da Bíblia, nesse bate-papo, pessoas que a gente admira. Eu particularmente admiro muito, já tem feito um trabalho muito lindo, também nessa área envolvendo podcasts. Gente, foi difícil trazer, viu? Vou te falar, a agenda deles é cheia, mas a gente conseguiu trazer pelo menos um. Ele representa aqui o podcast, um dos mais também escutados também e assistidos aí aqui da nossa associação, do podcast Dúvidas que Libertam. Ele é da igreja lá do Jardim Planalto, ele ama Clube de Desenvolvedor, já foi diretor, já foi regional e diz que nesse ano tá de férias. Não tá não, está de diretor, ele ama esse ministério, tá? E eu queria até mandar um abraço aqui também para as meninas que compõem esse podcast, o Dúvidas que Libertam. Um beijo para você aí, Ana, Mônica, Camila. E vocês estão muito bem representados por ele. Diego, bem-vindo, Diego, ao nosso podcast no Contexto. É uma honra, sabia? É um prazer poder receber vocês aqui, que fazem um trabalho muito lindo, representam muito bem, e quem sabe até bem mais eficiente do que esse ministério, porque é feito por jovens da igreja. E eu louvo a Deus por isso. São uma inspiração pra gente, tá? Bem-vindo. Valeu. Deus abençoe aí todo esse rolê. O Dúvidas que Libertam surgiu aí no período de pandemia, e aí o Pod Dúvidas, que é o nosso podcast, então Dúvidas que Libertam é o contexto todo, e o Pod Dúvidas tá lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, o que for. Muito bom, viu, E gente? é bom representar a galera aqui. E também, tô apresentando também aqui uma pessoa super importante. É o pastor Márcio, casado aí com a Priscila Paz. É cantor, é compositor. Aliás, cantor não, músico, que pode ser cantor também, não é? Músico, poeta. Ó, a música da liberdade religiosa na América do Sul, imagina quem foi que compôs. O negócio aqui não é então, não, irmão. Só tá gente pesada aqui, viu? Tô apresentando sem saber esse contexto todo, mas agora o pastor de Caieiras é o pastor Márcio, curte aí um roller também, curte o esporte. É bom demais, né? Andar de patins, curtir. E não, essa questão da música não é essa moral toda que o pastor Fabrício fala, não. Ele é músico o pastor e também eleva, pastor, viu, cara? É brincadeira não, viu, cara? Mas a gente tá aí, bom demais estar aqui. E é gostoso a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus. Mas eu quero apresentar alguém também que tá com a gente aqui, rapaz. Ela que é especialista em trazer pessoas ao mundo. Vidas ao mundo. Você é doido. Ela que faz parte da equipe jovem da igreja da Vila Matilde, solteira, 30 anos. Pessoal, se liga aí, gente. Jovens, solteira, 30 anos. Mano. Mas tem que cuidar com uma coisa, viu? Faz Muay Thai. Não. Gosta Mas de ela disse que é só pra defesa pessoal, viu? Isso aí. Só pra brincar um pouquinho. Mas é pra ficar ligado, né? Pra ficar ligado. Não vai causar medo de ninguém não, tá, gente? É só pra... Mas ela que é enfermeira obstetra, Fernandinha Ribeiro, bom dia, ou boa tarde, bom dia, boa noite, pastor. não sei que hora que vocês vão ouvir isso, né? Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E eu estou aqui incumbida de apresentar o pastor Fabrício, Nossa! grande parceiro aleluia. nosso, marido da Alininha, pai do Fabricinho, um membro da igreja. A gente não se encontra muito não, mas eu queria já deixar o convite. Venha marcar sua presença VIP lá na Onda. Olha Queria aproveitar aí. e deixar um beijo pra galera da Onda. Especial um beijo pro meu irmão que tá fazendo aniversário esses dias. Tiagão é brother, hein? É isso. Obrigado, Fernandinha. É um prazer estar aqui com você também. Tá? Um abraço, pessoal da Vila Matilde, minha igreja do coração. Eu apareço lá de vez em nunca, né? De vez em Mas nunca. estamos lá, meu nome tá lá, viu, Fernandinha? A gente é membro da mesma igreja.
E é muito bom poder fazer parte desse momento de estudo, de crescimento da palavra de Deus, tá bom? E também é muito bom poder fazer esse momento com jovens, né? Que têm aí trabalhado, motivado a nossa juventude, dedicado seus dons para Deus, está aí firme, né, na equipe Ministério Jovem esse ano. Pessoal da Onda lá da Vila Matilde, um abraço. Então, pessoal também do Jardim Planalto, que é uma igreja muito ativa, com muitos dons também. E pessoal de Caieiras, né? Receberam um pastor incrível esse ano. Povo lindo. Muito top, muito bom. Gente, eu queria também desafiar você, agradecer você não só por estar acompanhando, mas também desafiar você a continuar perseguindo a gente nas redes sociais aí. Nosso Instagram, Jovens Adventista Paulista Leste, ou APL. Você nos encontra lá, vê os bastidores, quem vai estar participando aqui na semana, os projetos do Ministério Jovem, toda a agenda, as ações. Inclusive, agora, gente, nessa semana que temos um preparativo muito grande, é a data do ano, o aniversário mais importante dos jovens aí. Eu costumo dizer que no Dia Mundial, né, nesse dia que a gente celebra o Dia Mundial do Jovem Adventista, a gente celebra sempre com bolo e tal, mas quem come o bolo é a comunidade, são as pessoas. A gente celebra, mas quem é beneficiado são as pessoas. E esse ano, gente, esse tema tá incrível. Eu queria desafiar você a se envolver ao máximo e celebrar esse dia servindo as pessoas, amando, sendo os pés, as mãos, a boca de Jesus para quem ainda não o conhece. Tá bom? Mais uma vez, feliz Dia Mundial do Jovem Adventista para você. E também não esquece de seguir a gente lá, se inscrever no nosso canal, @paulistaleste, e acompanhar a minutagem, não só tudo que é feito lá, as produções, mas também o podcast. E não esquece também de compartilhar esse conteúdo com alguém que você ainda não conhece, tá bom? Aliás, você que é diretor ou que sempre está aí cuidando da lição da Escola Sabatina, uma dica, no início da lição já fala, porque sempre no início da manhã ali, 8h30, em áudio e em vídeo, nosso material já está disponível para você começar a semana já pensando nos insights e mergulhar na sua lição, no seu estudo e ter um bom bate-papo com a sua galera em torno da Bíblia na sua classe da Escola Sabatina, tá bom? Já no início da semana, já compartilha aí no grupo do WhatsApp da tua galera aí na tua igreja, tá bom? Vamos começar também da melhor maneira possível, né, gente? Que é orando, pedindo a bênção de Deus. Aí queria pedir que a Fernanda orasse para que a gente compreendesse o tema de hoje. Pode deixar. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma vez conversarmos sobre a Tua Palavra, compreendermos as Tuas instruções e gostaríamos de pedir que neste momento o Senhor se faça presente aqui entre nós. Amém. Que o Senhor nos traga compreensão, que o Senhor abra as nossas mentes e nos capacite a aprendermos mais de Ti e também a compartilharmos com outras pessoas. Que esse podcast possa alcançar muitos jovens, muitas pessoas interessadas em se aproximar mais de Ti. Amém. E que o Senhor continue nos dando capacidade para cada vez mais buscarmos a Tua presença. Continue conosco, tudo que lhe peço e lhe agradeço por Jesus. Amém. 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 Obrigado, Fernandinha, pela oração, tá? Vamos, gente, ao tema de hoje, um tema de 2 personagens. Aliás, é uma temporada que tem falado de muitos personagens, experiências, altos e baixos, alguns que a gente deve aprender pelos erros, né? Alguns que se tornaram referência pra gente, né? No que diz respeito à fidelidade, de forma ampla, né? Acho que esse conceito tem sido cada vez mais ampliado em nossa mente, não imaginar, às vezes, mordomia só vinculado restritamente a um aspecto, às vezes até financeiro, né? A gente até entendeu que finanças na Bíblia envolve muito mais do que apenas dinheiro, né? Mas nesse dia estamos aqui para estudar um tema bem interessante. O tema da semana é Ananias e Safira. Quem é esse tal de Ananias, cara? E Safira na Bíblia? É um casal, a gente pode já de cara ver aqui, tá? E eu queria desafiá-los a olhar para a tirinha da semana, já está na nossa tela ali. É comum na igreja nesse momento aí, lá na sua classe, a Escola Sabatina, você parar, tirar insights. Geralmente a tirinha tem como objetivo aí dar um vislumbre, né, um resumão do tema da semana. E é uma história bem conhecida aqui, até o pastor César já contou ela aqui em algum momento, em um dos nossos episódios aí, mas diz que uma mãe chegou pro filho, né, e deu 2 moedinhas. Falou, filhinho, essa moedinha aqui, ó, 2, uma para você e outra para Deus, outra para a igreja, tá? E o garotinho indo para a igreja lá, a moedinha foi lá e caiu no bueiro. E aí o garoto foi informar, mamãe, me perdoe, cara. A moedinha, justamente a moedinha de Deus, foi que caiu no bueiro, né? Mas a minha tá aqui. Bom, não sei se a mãe colocou lá, essa é de Deus, essa é a sua, né? Disse aí é 2. Uma de Deus, outra é sua. Mas é uma experiência, uma ilustração bem comum, né? Mas eu queria ouvir de vocês, né? Porque sempre que a gente olha para a mesma tirinha, a gente sempre tem uma leitura diferente. Eu queria saber qual foi a impressão de cara que vocês tiveram ao ter contato com a tirinha da semana.
Um de cada vez, tá? Casar todo mundo. Começa aí, Diegão, vai lá. Bom, no geral, lá no podcast, a Camille é a que mais filosofa em cima das tirinhas. Ela sempre vai muito além, assim, ela repara em muitos detalhes. Mas eu acho que essa tirinha ela é muito óbvia, né? Traz uma realidade muito Próxima, né? próxima. É bem inocente, porque a gente tá olhando numa visão de uma criança, mas é a realidade. É a realidade, a esperteza que a gente usa na inocência da criança, assim, representado ali na inocência da criança. Então, assim, a gente faz exatamente isso com os recursos que Deus nos proporciona e a gente deixa o dele ir pro bueiro, né? Quando eu olhei direto a do meio, eu já falei assim, mas quem definiu que a que caiu é a de Deus? Porque teria que ser logo a de Deus, né? Então, algo já veio na minha mente de cara, assim, que quando a gente ganha algo, a gente tem que lembrar de outra coisa muito importante, que antes da gente ganhar aquilo lá, na verdade, tudo que a gente tem não é nosso, vem de Deus. Uhum. Né? Então, a gente tem que lembrar essa questão, que antes de nós ganharmos, a gente não tinha aquilo. Parece ser muito óbvio. Alguém deu pra gente, né? Mas lembra, a gente não tinha aquilo ali, cara. E agora eu ganhei, é duas. A gente se apropria. Não, agora é meu. Mas lembre-se que antes você não tinha e também que não era teu. Foi dado. A gente tem que entender que tudo pertence a Deus, né? Então, ele tem duas moedas, mas as duas são de Deus. Cabe a ele escolher, todo mundo tem um uma insight pra diferente. ele e outra pra mim. Pegou a jogada. Mas é incrível, né? Como a gente tem uma tendência natural a reter pra nós, né? E a gente definiu o que é nosso. E geralmente o que é de Deus, como parece uma coisa meio que abstrata. Deus precisa disso aqui, né, cara? Então, se tiver que estragar, se tiver que cair... O que Deus vai fazer Seja com a de moedinha? Por que é Deus que incrível, tem que né? ficar no prejuízo, né? cara? Isso, ele tem tanto, né, cara? É incrível, né? Como a gente tem uma tendência natural, a gente reter e se apropriar às vezes, ou muitas vezes, né, daquilo que nem nosso é. E a gente sempre traz esse jeitinho pro nosso egoísmo. O jeitinho é sempre em nosso benefício, nunca é em benefício dos outros ou de Deus. Ou da obra de Deus, né? Bom, já começamos aqui, gente, com o pé direito, e é importante que você saiba que a tirinha tem esse objetivo de fazer, de provocar você a pensar já no tema da semana. E é importante que você coloque também, tá assistindo esse podcast, coloca a sua impressão aí, coloca o seu feedback também, qual foi o insight que veio à sua mente ao ter contato com a tirinha da semana também. Aproveite ao máximo esse momento aí de interação também na sua classe da Escola Sabatina. Eu vou ler o texto base da semana. A lição sempre tem um texto fundamental, é uma narrativa, é uma história real, não é uma história assim fácil de ler. Quando você olha assim, nossa, acho que Deus foi muito rigoroso, né? Como é que pode? Pra que tudo isso, né? Não era só uma correção verbal, já não seria suficiente. E é importante, né? Porque essas histórias lidas fora do contexto, elas podem gerar um pretexto muito grande, até falar quem Deus não é. Mas é importante a gente ler, quem sabe extrair e colocá-lo dentro do contexto com a mensagem que Deus queria nos ensinar. E eu queria ler aqui o que está no livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 1. Traz o registro da história de Ananias e Safira. E a Bíblia diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que também? Porque o contexto aqui é que, na época, como havia todo um contexto de perseguição, de uma iminente destruição, as pessoas sentiram a orientação de Deus para vender aquilo que tinham. Havia um contexto de pobreza, de sofrimento, de opressão do império na época, e eles generosamente vendiam o que tinham, tornava aquilo um bem comum para que ninguém passasse necessidade. E não sabe o motivo, né? Se foi por um apelo, sentiu bem, eu queria também estar na onda de quem estava doando. Diz que eles também resolveram vender a sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher... eu vou ler de novo, verso 2. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher, ou seja, ela não era inocente, ela sabia também, né? E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito de Deus, ou tentar, né? Porque é impossível, e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Aliás, quem pediu para você, né? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Você não enganou a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto na hora. Quando grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido.
E Pedro perguntou para ela, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi isso mesmo. Tentando confirmar o que o seu esposo tinha dito, né? Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido. E eles o levarão também, vai te levar também. Nossa. Verso 10. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e a encontraram-na morta, levaram-na à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que episódio, hein, gente? Forte. Muito, 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 muito forte. Eu queria pedir que o pastor Márcio nos ajudasse a contextualizar o tema da semana. Tem uma historinha aqui no começo aqui da parte de domingo. Por favor, nos ajude aí a ter o contexto, né, dessa história. É interessante, e eu queria já fazer um link com o texto que você leu aí, que como Deus ele é incrível, ele é um Deus de oportunidade, né? Quantas oportunidades batem à nossa porta. E aqui também, nessa historinha, diz que um jovem pregador, pastor, depois de uma semana, muito cansado, pregando, Estava fora de casa. Fora de hotel, casa, né? longe da esposa, foi para um hotel para descansar. E ele chegou lá. Era sexta-feira à noite, né? Sexta-noite, então. Bom, tô sozinho aqui no hotel. Vou dar uma descansada, vou ligar a TV, vou ver aí, procurar alguma coisa para assistir. Mas quando veio esse pensamento, ele também lembrou de um compromisso que ele tinha feito com a esposa. Que eles não iriam assistir conteúdos, né, seculares. E ele falou assim, olha, eu não posso, tô sozinho, mas eu tenho que manter aqui essa fidelidade, meu voto que eu fiz. Então agora é onde entra o título, né, da lição. Ele ficou numa encruzilhada. Tô sozinho, tem ninguém me vendo. E agora, faço ou não faço? Assisto ou cumpro o voto? Então, para contextualizar o que a gente vai ver na lição aqui, eu entendo que essa primeira parte ela entra também como a gente sempre vai receber propostas. Principalmente quando a gente está sozinho. Mas enquanto a gente estiver no campo da proposta, a gente ainda não caiu em pecado, cara. Uhum. Isso aqui é importante para a gente saber. As propostas sempre virão. Mas enquanto a gente não aceitar a proposta, a gente não cai em pecado. Porque cair em pecado é aceitar a proposta. Uhum. Então, esse menino, depois de ele analisar, né, toda essa questão, esse jovem pastor, ele decide tomar um banho quente, ir dormir e cumprir o voto que ele tinha com a esposa. E aí eu lembrei, sabe do quê? Assim como o menininho da tirinha ali, ele tinha também a oportunidade de escolher o que fazer e ele tinha total liberdade para definir o que ele ia fazer. Esse jovem também tinha. Então a gente sempre vai estar em encruzilhada, recebendo proposta do mundo, proposta do inimigo. E esse jovem aqui, mesmo que a proposta veio, ele decidiu se manter íntegro. Integridade é isso, né? Mesmo sozinho, a gente fazer aquilo que é certo. E essa compreensão de que a gente vive sempre nessa encruzilhada entre fazer ou não a vontade de Deus, entre viver o engano ou não. Na prática, assim, vocês acham que isso tem alguma relação com dízimos e ofertas, com os recursos que a gente tem? Já passaram por essa sensação também de, cara, chegou aqui meu salário, então recebi aqui meus recursos, uma bênção adicional. Cara, mas quem que vai saber esse negócio, né, cara? Cai só na minha conta, A gente né? tem essa tendência natural de, já fiz tanto esse mês, né, aquela coisa toda, né? A gente tem uma tendência natural. Vocês teriam alguma coisa a acrescentar nessa parte de domingo? Algum insight, alguma coisa que veio à mente de vocês aí? Então, pastor, quando eu li essa história de domingo, me veio à mente aquela historinha que sempre contavam pra gente quando a gente era criança. Da história do menino que tem lá o coração e vem Satanás, eu posso colocar um preguinho? É só um preguinho, o que é um Só preguinho pontinha. no seu coração inteiro, né? Ele, não, um preguinho pode. Ele vai lá e cede o preguinho, e aí vem Satanás e pendura lá o cadáver de um animal morto. Nossa. Redundismo. Mas enfim. Aí pendurou lá o cadáver e ficou aquele cheiro horroroso que ninguém conseguia ficar ali. Porque é só um preguinho, mas foi a brecha que precisava para fazer um estrago absurdo. Sim. Então, me veio nitidamente essa história. Era só uma sexta-feira à noite que ele ia assistir, não ia ser todas. Mas uma vez que a gente cede, a gente abre precedente. Em tudo, né, Fernandinha? Seja para o sucesso ou para a nossa destruição,
tem que ter um ponto inicial. Exato. A escolha é pautada na fidelidade, né? Então, onde está seu coração? Você vai definir por isso. Se naquele momento você optou pelo errado, é que naquele momento você não estava 100% fiel à proposta que você assumiu, né? Então, a escolha é feita baseada naquilo que seu coração tá... Eu queria contar uma experiência, dá tempo ou não? Tá, vai lá. Bem rapidinho. Manda bala aí. Eu morava em Santa Catarina na época e eu estava trabalhando numa empresa, vendia cosméticos, né, para uma empresa, e na época também trabalhava no salão, e resumi aqui, eu fiz uma venda num curso e eu ganhei R$900 de comissão. Aham. Na época de 2008, isso aí era bastante dinheiro. dinheiro. E eu tava num momento bem difícil, financeiramente muito difícil, e quando aqueles R$900 caíram na minha mão, de cara o que eu pensei? Cara, R$900, eu acho que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e daí depois eu devolvo o dízimo no próximo mês. Eu dou jeito. E aí comecei a pensar assim, enfim. Eu e a Priscila, a gente estava planejando para casar, a gente tinha que reformar nossa casa. E aí a gente resolveu pegar o valor e a gente orou junto e a gente falou assim, a gente precisa ser fiel. A gente tá com pouco, mas a gente precisa tirar os R$90. Tiramos os R$90. A gente foi reformar nossa casa, a gente precisava colocar forro de PVC na casa. Eu e ela, sem saber, porque não tinha dinheiro para pagar quem fizesse a mão de obra. E aí a gente foi lá, comprou o forro de PVC e eu perguntei pro rapaz assim, lá da indústria lá, da fábrica, se sobrar eu posso devolver? Ele falou, rapaz, traz aí, a gente analisa, se estiver bom a gente recebe de volta. Resumo da ópera, colocamos o forro, num domingo eu lembro, das 7 da manhã até as 11 da noite colocando forro de PVC com os dedos tudo martelado. E aí sobrou um pouco de forro, no outro dia eu fui lá, voltei para devolver. E aí o rapaz falou assim, espera um pouquinho que a gente vai analisar. Meia hora, 1 hora e nada do cara voltar, meu irmão. Eu falei, o que aconteceu? Daqui a pouco eu olho numa janelinha e falo assim, amigo, deu certo aí? Ele, só um pouquinho que a gente já vai. E aí ele pegou, eu vi ele passando para uma sala, e aí ele voltou com algum dinheiro, colocou em cima do balcão assim, naquela janelinha, eu peguei, coloquei no bolso e fui embora. Cheguei em casa, falei assim, amor, ó, sobrou um pouquinho de dinheiro. Quando eu fui contar, sabe quanto tinha? R$90. Sobrou 90, cara. Então, assim, a integridade, a fidelidade sempre vai valer a pena. E eu pensei em não devolver naquele mês, devolver no outro. Mas se eu não tenho 90 nesse mês, eu vou ter 180 no outro, cara. Ou, enfim. Não faz nem sentido, Não né? faz nem sentido. Ou seja, Verdade. não, seja fiel, simplesmente. Quando a gente tenta enganar Deus, a gente tá enganando a gente mesmo, né? É incrível, né? E essas concessões vão abrir concessões para coisas mais desafiadoras, né? Exato. Inclusive mexer até em princípios, coisas fixas que não devem ser mudadas e assim por diante. Fernandinha, tá correndo o tempo, hein? Na parte do compreenda aqui, fala que foi um roubo planejado, é isso mesmo? Que indícios a gente tem aqui na história aqui de que foi um roubo planejado? Então, quando a gente entende o contexto de tudo que estava acontecendo ali, a gente percebe que não foi um erro que eles pensaram na Por hora. ignorância. Ou então, tipo, no impulso. Não foi. Porque o que estava acontecendo é que todas não, né? Mas muitas famílias estavam sendo impelidas a vender suas propriedades para poder ajudar no sustento das famílias que viviam ali naquela região, né? E o Espírito Santo tocava o coração de cada uma das pessoas para fazer isso. Porque alguns tinham que vender e outros não, afinal as pessoas também precisavam de um lugar para morar, né? E aí, num desses episódios de derramamento do Espírito Santo, Ananias e Safira se sentiram tocados. Só que aí a gente pensa, né? Eles têm que vender um terreno. Não é uma coisa que você vende do dia para a noite. E aí, nesse processo de venda do terreno, acredito que... Entre a decisão e a venda? Acredito que, não sei se Satanás foi tentando, ou se eles foram se afastando do Espírito Santo, né? E aí foi surgindo aquele sentimento, mas e se eu der só uma parte? E se eu fizer só um pouquinho a menos? Ninguém sabe quanto que foi o valor, né? Não devolve os R$90 não, pastor. É só R$90. Ninguém vai saber da sua comissão. E aí, em conjunto, né? Não foi uma decisão que só Ananias ou só Safira tomaram. Imagina eles sentados, reunidos e tomando a decisão em conjunto. Uma decisão ali em casal. Racional, né? Conversaram e definiram, não, a gente vai fazer o seguinte, para não ficar feio pra gente, uma questão de ego também, A gente já né? prometeu, né? A gente A falou... gente aceitou o apelo lá, a gente foi lá na frente. Já que a gente falou, então a gente vamos cumprir, mas vamos cumprir só uma parte. A gente segura um pouquinho, porque se as coisas apertarem, a gente tem um dinheirinho guardado, né? A gente garante nossa sobrevivência. Exatamente. Ali a gente vê vários aspectos, né? Falta de fé,
porque não tinha confiança de que Deus é o Senhor de tudo. Uhum. Então, eu não confio que ele vai me suprir se me faltar algo. Aliás, não vai deixar faltar, né? Eu não confio que ele vai me suprir. Eu sou orgulhosa a ponto de não admitir que eu não tô confiando, não tô pronta para dar esse passo de fé. São vários aspectos que a gente vê, nossa, como a falta de caráter deles era absurda. Vocês viram que depois todos os questionamentos que surgiram partiu da decisão deles. Sim. Eles decidiram, conversaram provavelmente para tomar a decisão, e aí depois que tomaram a decisão, os questionamentos começaram a vir. E aí? Vamos ficar com um pouquinho? Precisa tudo mesmo? Questão de voto, né? Compromisso. Sim. E achei também muito engraçado, porque quando a gente lê essa história num primeiro momento, você fala, nossa, como Deus foi duro, né? Será que precisava tanto? Cadê a oportunidade de arrependimento? Mas é isso, eles tiveram um tempo. A história conta rápido, mas tiveram todo esse processo de venda, principalmente para Safira, né? Eles questionam e falam, ó, seu marido, foi isso mesmo que deu? Era esse o valor Outra oportunidade, total? né? Ela podia ter se arrependido ali. Sim. Teria um final completamente diferente, né? Exatamente, ela foi tão planejado que ela manteve a história. E aí, Imagina. Oi. e aí eles morrem ali, né? Então morrem naquele momento e tal. E a gente começa a refletir sobre isso, né? Então, será que agora eu vou obedecer a Deus porque eu não quero chegar nesse Também ponto final, de né? morte, né? Tipo, não vou obedecer a Deus, vou obedecer a Deus porque eu não quero ter a perdição eterna. E aí eu fico com medo de Deus e não o temor por respeito e entender qual é a grandiosidade disso tudo, né? A morte sempre causa muito pavor, né? Sim, 100%. Mas aí, quando a gente para pra refletir, que a gente falou lá no começo, que tudo é de Deus, a moeda é de Deus, a nossa casa é de Deus. Se a gente reflete que a nossa vida é de Deus, e a gente acredita nisso e leva isso de uma maneira muito fiel, a morte não tem esse peso tão grande quanto ela é comum a todo mundo, né? Porque a gente entende que a morte foi um momento que Deus... Uma consequência do pecado. Sim, consequência do pecado. E um momento que Deus achou que deveria. Porque se não fosse, Deus faria um milagre, operaria um milagre. Então, assim, quando a gente entende que o negócio não é só nosso, que a nossa vida é de Deus, que o nosso momento é de Deus, as coisas que a gente faz é de Deus, a gente deixa isso de lado, de ter esse medo todo, e acaba vivendo para aquilo que Deus quer pra nossa vida. Cara, eu achei fantástico aqui, viu que o Diego já até... Eu achei fantástico. Destaque na lição aqui, fiquei pensando nisso aqui, sabe? Aqui na parte do comento, fala assim, a Bíblia nos ensina que a única maneira de estar verdadeiramente vivo é morrer para si mesmo. Que a gente não fica com essa sensação de medo da morte. Porque eu já estaria morto. Eu já morri pra viver. mesmo. Exatamente. Então eu não vivo com essa sensação de medo de morte. Né? E o nosso foco não tem que estar nas coisas aqui da Terra, né? Eu vou ter uma casa assim. Se eu der o dízimo, talvez não consiga fazer o casamento dos meus sonhos. Peraí, qual que é o seu foco? E aí? É o seu casamento aqui ou é a sua vida Você lá não no tem céu? nem dízimo e oferta pra dar se Deus te abençoasse, criatura. Exato. E eu casei com pouco dinheiro na época, foi um casamento maravilhoso. Então, assim, cuida das coisas de Deus que Ele cuida das suas. Ó, por falar em tocar no que é de Deus, é um testemunho também aqui, e tal, até mencionei, mas não concluí um episódio que passou aí na nossa temporada. A gente casou, o casamento também, eu e a Aline, muito simples, né? A gente casou, era estudante, fazia teologia, ela já tinha 2 empregos, casou, demissão dos 2 empregos, casou com um teologão. Alguém tem que Oh, trabalhar. meu Deus, Essa cadê o juízo? Alguém tem que Essa trabalhar é nessa doida. Teve coragem. Mas enfim, aí casamos depois de um mês, cara, ela foi e tava lá, aluguei um apartamentozinho e tal, né? Foi muito legal. E meu irmão tinha me doado as coisas que... Estou na Bahia, né? As coisas estavam em São Paulo. Cara, só contratar um caminhão para trazer um carreto, já daria para comprar 3 mobílias. A coisa básica, sofá, fogão e tal, né? Rack, essas coisas, né? O básico de casa. Porque a gente tava de passagem ali e tal, etc. E aí consegui, rapaz, de graça, um irmão que fazia, né? De Salvador para lá. É E benção. um amigo meu tava Sim. em contato com ele no Orelhão, no prédio onde eu morava. Falou, não, você traga. Eu peguei a conversa no ar, um amigo meu que também casou na época também. E aí, eu falei, cara, que história é essa que ele vai trazer de graça? Não, amigo meu, então ele vai com o baú cheio, volta vazio, gente boa demais. Ele pode trazer a minha também? Claro! Liguei pro irmão Dário, gente fina. Não, trago sim, trago, pastor. Fica Trouxe tranquilo. de graça. Para não ser que foi de graça, Salvador, lá pro colégio onde eu estudava, lá na região do Recôncavo, ali em Cachoeira, paguei 100, foi 150 reais. Nossa. Que não era ele. Trouxe de graça tudo que eu graça. tinha. Trouxe tudo. Chegou a mala sem alça em casa e depois chegou toda a mobília, sem eu ter pagado nada. Enfim.
E aí, mal chegou a mudança. Quando chegou a mudança, as coisas do outro um colega que morava lá, estavam lá ainda. Porque ele foi para São Paulo, veio para São Paulo estudar, transferiu o curso e deixou tudo lá. E havia um delayzinho de uma semana para o caminhão vir, tirar as coisas dele e as minhas ficarem ali. A gente assumiu o apartamento e tal, etc. Tava as minhas coisas e as dele no mesmo lugar. E enfim, naquela semana, cara, eu tinha que pagar a faculdade, não sei o que, pagar o aluguel, comida, Aquela toda aquela semana conta aí que a gente raid. faz, né? E aí chegamos lá, cara, e me veio a mente, não ia dar o dinheiro. O que eu pensei na hora? Tá atrasado Não, mesmo. Ali não sabia. Senhor, olha, esse mês aqui eu vou Só pagar o esse. dinheiro. Não, a negociação com E Deus. a Aline tinha os envelopes assim, ela separava aqui, ó, com aluguel, comida, água, não sei o que, dízimo, oferta, mesma coisa que ela separava. Era assim. E aí quando chegou, peguei o dinheiro, paguei a conta, fiz o cálculo com Deus, né? Fiz né, e tal. A negociação Peguei ali. no dízimo. Conheço a Eu negociação. fazendo teologia, hein? E aí chegou lá, a Aline chegou, aliás, peguei o dízimo, né, e tal, mês que vem eu devolvo. Aí estava na faculdade, ela também, pensa que não, um cara me liga, Fabrício, vem aqui rápido e tal, tem um caminhão aqui e tá levando tudo da tua casa. Ele não sabia que tinha uma mudança lá. Ai, Não, Aí a gente saiu correndo, veio de São Paulo e a mudança estava pegando e voltando pra onde? pra Bahia. Pra São Paulo Pra de São novo. E estavam pegando as coisas do pastor que morava lá, que ela estava estudando também, e tava pegando também as minhas. Mais as suas. Voltamos correndo. nossa. Quando chegamos lá, alguém chegou lá, um vizinho, não, tá aqui, é dele e tal, não sei o quê. Enfim, nós tínhamos levado várias coisas, levaram o que eu tinha de roupa, terno que eu tinha, levaram tudo. Beleza. Chegou em casa, né, a Aline assustada, meu bem, levaram nossas coisas e tal. Aí ajoelhamos ali, oramos. Na hora que terminou de orar, ela olhou pra mim, você já devolveu o dízimo? Agora imagine minha cara. Nossa. Pegou no pulo. Moça, ela olhou pra mim. Eu não queria estar desse E ela era fiel, a Deus sempre foi. Meu bem, ajoelhamos de novo, pedimos perdão a Deus. Pegamos do que tinha lá, que era devolvemos logo. Cara, depois de uma semana, todo o material que foi para São Paulo voltou também de graça. Nossa. Nossa. De graça. Mas o que foi para lá tinha sido 2, 3, 4, 5 vezes mais do que eu tinha pegado de dízimo. E ali eu aprendi uma coisa, não toque no que é de Deus. Que é sagrado, é Não sagrado. toque, porque quando você toca no que é de Deus, cara, você perde muita coisa. Muita coisa. E às vezes, nesse caso, pode perder até a própria vida e vida eterna. É muito sério isso. Então não toque no que é de Deus é sagrado. E, gente, vamos correr agora pro hipertexto aqui. E eu queria desafiar vocês agora aqui. A palavra-chave da semana é a palavra engano. Eu queria começar aqui pelo Márcio, pastor Márcio. Qual é o texto que você escolheu aqui? E qual é a palavra que você queria acrescentar em nossa rede semântica? Pastor, escolhi Provérbios capítulo 20, verso 25, texto top demais, que diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Nossa. Aqui eu tô lendo na nova versão internacional, gosto muito dessa versão. Muito legal. E essa aqui é uma no queixo, né? Então, meu amigo, antes de você, por emoção, por qualquer razão, querer fazer um voto com Deus, você pensa bem. Porque se você fizer, você vai ter que cumprir. Cumpra esse voto. Então, a A palavra... gente não era obrigado a fazer o voto, né? Igual essas filhas, ninguém obrigou eles. Mesma Exatamente, coisa. partiu deles, não é? Então, eu resolvi fazer aqui, sentei com a minha esposa, com o meu filho, enfim, com o meu marido, e a gente fez o voto. Beleza, cumpra agora, em nome de Jesus, porque senão, meu amigo, pode dar problema. A palavra qual que era, Solon? A palavra é armadilha. Por quê? Verdade. Eu posso estar criando a minha própria armadilha agora. Verdade. Eu tô fazendo um voto. Eu tô bem agora, então vou fazer um voto bem alto. Calma, você não precisa exagerar também. Deus, ele não é um Deus que gosta de exageros. Ele gosta das coisas certas. E ele gosta de engraçado. E fidelidade. pelo motivo certo, né? Sim. Pelo motivo certo. É engraçado que isso me diz muito sobre como deve ser a nossa relação com Deus, né? Ele não vai falhar com a palavra. A Exatamente. gente também não pode Você me falhar com a fez lembrar de nossa. uma música aqui. Deus de aliança, Deus de promessa. Começando o programa, esse cara cantando, né? Você viu? Ele estava só esperando a deixa dele. Louvando pra todo mundo, Eu entendeu? não poderia sair daqui. Você tá falando aqui, Deus tinha me Xinga a rapaz, olha, Deus tinha me dado o casamento, tinha me dado tudo, tinha me dado as coisas de casa, tinha me dado o material, tinha me dado a mobília, tinha me dado o aluguel, tinha me dado tudo! Me dado uma esposa incrível. E eu vou pegar no que é dele.
Pois Nossa. Não, o negócio chega a ser burro, né, cara? E na É muito doido isso, porque... Irracional chega a ser, né? É muito doido isso, porque eu tô comprando meu apartamento agora. Aham. E assim, Deus tá me dando essa Desculpa bênção. aí, hein, gente. E Desculpa. toda hora eu fico pensando, tipo, sempre... Lógico, quem tá passando por isso, ou Aham. paga aluguel e sabe Bem qual é a... encruzilhada, né? Pô, é muita grana que tá envolvida ali. E você sempre é colocado nesse momento de... E aí, qual vai ser sua escolha? Porque você tá aí, disponível. Ou a moeda pra- que a gente quer geralmente jogar no bueiro. E É, assim, é incrível, cara. Oh, perdão. Partindo do princípio que tudo vem de Deus, meu amigo, lembra aí que o carro que você tem, a casa que você tem, a sem cama que dúvida. você tem, Sim. Sem dúvida. veio de Deus. E você só tem isso aí porque você tem saúde pra trabalhar. Porém, quem Que te dá tal? saúde também. Se Também. E, você aliás, for Nossa, e indo pro esse momento princípio- de dízimo e oferta, gente, é uma forma de você evidenciar o reconhecimento de que tudo vem de Nossa. Deus. Olha, a gente tem que correr aqui. Fernanda, tá se segurando aí, Fernanda. Mas agora é você, Fernanda. Qual é o texto? Qual é a palavra? Você pode até comentar o que você já ia falar. E eu queria também que você me ensinasse o texto. Qual é a palavra que você queria acrescentar? Eu queria contar um testemunho aqui, rapidinho. Pode falar. Na época que eu me formei, fui trabalhar no interior e voltei para São Paulo. E é um emprego que eu ainda tenho hoje, emprego dos meus sonhos, Uhum. assim. E aí eu lembro que no processo eu orava muito para que Deus me colocasse no caminho certo. Falei, se Aham. for para continuar aqui, que seja. Se for para eu conseguir esse emprego, que o Senhor me abençoe. E no interior eu trabalhava em 2 empregos. Então eu tinha um salário mais alto, né? Recém-casada, beleza. Quando eu vim pra cá, que deu tudo certo, eu falei, bom, consegui, é Deus que tá me dando isso. Abaixou o salário. Ai, foi 1, 2, 3 meses. E eu ganhava o suficiente pra tirar o dízimo e a parcela do apartamento e o transporte. Eu não tinha mais dinheiro. Na conta. Exatamente. Só que aí eu tinha a reservinha do que eu tinha pedido demissão, né? Aí acabou a reserva. E aí eu falava, Deus, você me deu emprego. Você me deu emprego, eu tô confiando que vai dar certo. Foi muito engraçado, assim. No mês que ia acabar a minha reserva, uma amiga me ligou pra eu cobrir férias dela. E aí eu consegui, tipo, o que eu precisava para mais uns 3 meses. E aí Que fui pode. recebendo promoção e foi melhorando a situação. Deus dá na medida certa e na hora certa. Exatamente. só confiar, né? Só Foi bem certeiro. Bom, e vamos lá. Meu Texto. texto é Eclesiastes 5, 4 a 6. E diz assim: Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo o que você conquistou. E a minha palavra é destruição. Nossa. Eu vivenciei isso na pele, viu? Quase. Olha, Sei engraçado, que né? é É isso. incrível. Ia perder tudo. E foi misericórdia. O amigo me ligou, mas eles iam levar tudo pra São Paulo. Vocês acham que ia conseguir trazer de volta? Nada. Ia levar. Eu cheguei com a mala sem alça azul até Perdeu, hoje. perdeu. Ia ficar sem nada. Mas olha, porque a gente foi fiel a Deus, e eu agradeço muito a Deus pela Aline ter essa visão clara sobre quem é Deus, dízimos, oferta, tudo bonitinho. Deus nunca deixou faltar nada. Nada. Teve um dia que não tinha água, lá na água não dava pra tomar água, não. Só podia ser lá mineral. Não tinha. Aí, e a gente não tinha dinheiro. Sexta-feira, chegando no sábado, um cara chegou lá. Oi, gente, me deu vontade de comprar uma água pra mim e pra vocês. E trouxe o galão pra gente. Nossa. Já fiquei como Deus cuida da gente. Ele cuida da gente em tudo. Então não tenha medo. Se você cumprir, não tenha pressa, né? Mas se cumprir, Eu, se prometer, faça. o que eu achei interessante desse verso aqui, rapidinho aí, é que fala, né, no começo do verso 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, Sem demora. pois os tolos desagradam a Deus. Ou seja, se eu faço um voto e não cumpro, eu estou sendo tolo. Então, eu vou estar desagradando o meu Deus. Então, faz e cumpre logo, porque a demora também faz eu mudar de ideia. Isso. Sim. Só bronca de ela, sua filha. Irmão. E aí, Diego? E aí eu já chego com a palavra que eu acho que encerra esse ciclo de engano e de destruição quando a gente chega nesse ápice que é o arrependimento. Então a gente consegue fechar tudo isso. Se a gente reconhece que a gente foi tolo, a gente chega no arrependimento. Isso. E aí Deus tá pronto ali pra isso, né? E o texto que tem essa palavra, que trouxe e traz esse questionamento pra gente é Romanos 2,4, que diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Tipo, tá bom, você se enganou, você gerou sua própria destruição, mas e ainda assim você não reconhece que Deus tá te dando esse
poder de se arrepender, para que ele possa jogar as bênçãos novamente no seu colo e você falar, bora. E é incrível, né? Porque a parte aqui de quarta-feira fala justamente sobre isso, né? Porque quando a gente olha rapidamente para o episódio envolvendo a Anadia e Safira, mas o cara vai lá, mente e morre. E é interessante, né? Porque a gente pode ter o equívoco de achar que Deus é um Deus mau, tirano, vingativo, opressor. Que se a gente não obedecer e não cumprir votos, ele mata a gente. É o contrário. O recurso que ele usa para fazer a gente se arrepender nunca vai ser o medo, a opressão. Segundo o que você leu, é a bondade dele. A misericórdia dele. Me ajoelhei com minha esposa ali, com a Aline, mas Senhor, como é que você me deu tudo e eu faço isso contigo? Como é que eu sou tolo desse jeito? Não né? despreze a bondade Então, de Deus. A bondade de Deus não é o medo da morte, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Vocês não entenderam isso ainda? Sim, sim. Ele quer encher vocês de bênção. Então para de ter essa visão mesquinha. Sim. E a gente tem E uma de visão barganhar com pequena, Deus. né? A gente é muito egoísta. A gente olha pra situação só ali, só pra gente. Eu acho que Ananias e Safira são um dos exemplos da Bíblia que a gente vê que Deus conhece o coração da pessoa. Esse é o ponto. Nós servimos a um Deus que é onisciente. Ele Exato. sabe de tudo. E eu acho que ali, se Deus deixasse que aquilo corresse solto, alguém ia saber. E isso ia denegrir a imagem daquelas pessoas e da igreja como um todo. Sim. Então, eles já estavam perdidos. Acho que cabia ali Deus que... só antecipou. Exatamente. Ele fizesse aquilo para que as outras pessoas se atentassem nos seus caminhos e para não corresse algo pior depois. E aí, pastor Márcio, Deus é um Deus arbitrário Rapaz. ou não? Chegando aqui, já caminhando pro final, já na parte do Bora lá. compartilhe. Quinta-feira, Deus é arbitrário ou não? Fica A aí, gente questionamento. respirou Question. Cara, Deus, ele, como diz a própria lição aqui, né? Deus, ele é um Deus de grande amor. Por quê que eu digo isso? E Deus, ele não é arbitrário. Porque amor não é sentimento ou apenas sentimento. Amor é atitude, cara. Então, você acha que um Deus do tamanho que é inexplicável, deixar toda a sua glória, Teria necessidade de fazer isso? teria necessidade de vir aqui, nascer de mulher, pisar nesse chão sujo aqui, ser humilhado para morrer por nós? Cara, não teria necessidade. Mas talvez a palavra não é não ter necessidade, né? Ele olha para nós com esse olhar de amor. Então, a ação dele em vir aqui foi assim magnífica e torna ele um Deus de amor, um Deus justo e não arbitrário. A visão da Bíblia sobre Deus, cara, embora às vezes a gente possa ler um texto como esse e achar que ele é arbitrário, que ele é mau, que ele é vingativo, que ele faz juízo, que ele queima, que ele fulmina quem desobedece ele, a visão que a Bíblia apresenta sobre Deus é apresentá-lo como um Deus extremamente amoroso, né? Altamente confiável, um Deus que é extremamente abnegado, que foi capaz de ir ao extremo, né? O comportamento de Deus é muito altruísta, né? Deus é arbitrário ou eu que caio na minha própria armadilha? E passo a vê-lo assim. E passo né? a vê-lo assim. E às vezes, por não querer ser responsável por minhas escolhas, É fácil o meu transferir, na planejamento, verdade, né? a gente joga para a conta dele. Né? Transferir o Sim. problema, transferir a Às responsabilidade. vezes, até eu vi aqui, né? Achei interessante a moedinha, né? Às vezes, por nossa má gestão dos recursos que a gente faz, às vezes, né? A gente passa por cada aperto, né? Às vezes, Sim. querendo ter uma vida que a gente, às vezes, o padrão não permite no momento. Querendo manter uma aparência para os outros, né? Lembra da Safira que iam mostrar que eles eram bons, que eles eram generosos também, né? Eles estavam ali para ajudar, mas era tudo fake, né? Eu comentei Então- essa semana, pastor John, desculpa te cortar. Então, a gente tem uma tendência natural de querer às vezes, colocar na conta de Deus aquilo que nem foi ele que causou. A gente fala assim, né? Deus vai destruir. Ele vai destruir quando você agir desonestamente. Ele vai só tirar a mão da proteção dele. Aí, meu irmão, vai enrolar tudo. Então, é muito importante que a gente seja responsável, né? Ok, você não quer cumprir, mas saiba que há consequências. Tudo que ele não quer, a oferta de Deus, essa visão de Deus é apresentar um Jesus que morreu por nós, que entregou tudo por nós, que não fez foi abnegado ao extremo, que se entregou por nós para que a gente não colhesse a consequência do pecado, da morte e morte eterna. Ele fez isso para que a gente não passasse por isso. Exatamente. E é engraçado, pastor, que a gente só consegue ser alcançado pela graça a partir do momento que a gente reconhece que os nossos atos são falhos. E eu penso assim, que Deus, ele ama o pecador, e a gente sabe disso, é um clichêzão, né? Mas ele odeia o pecado, ele odeia a infidelidade. Então, até a lição aqui diz mesmo, né?
na parte quinta-feira aqui no Compartilhe, que a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus, porque quando Jesus voltar e trouxer juízo a essa terra, ele vai destruir o pecado. E onde ele estiver, se o pecado estiver em Quem se mim, apegou ao pecado? se eu não tiver abandonado a prática do pecado, da infidelidade que seja, eu serei destruído junto com o pecado, porque se eu não resolvi abandoná-lo, ele estará em mim, naturalmente, consequentemente. E uma vez Serei confessado, destruído. legal é isso, né, cara? Uma vez confessado, a gente deixa a bondade de É Deus tão tomar fácil, conta cara. da gente, né? E a gente reconhece a bondade de Deus, o sacrifício que ele fez, a oferta que ele fez, né? A nossos dízimos, ofertas, o nosso tempo, nosso recurso, nossa influência, né? Nosso uso do nosso tempo para ele, a gente vai ter sempre uma visão de que isso é nada comparado ao que ele deu pra gente e o que ele fez por nós, E né? porque se torna natural também, né? Se você tá nesse convívio e nessa fidelidade com Cristo, é natural de você que você tenha essas atitudes. Natural porque ele colocou lá, sim, né? sim, mas se torna algo mais Peço no meu fluido. coração. Você não precisa. O seu teste de fidelidade. Provar que você é bom. Exatamente. Vai ser fluido. Seus frutos vão gerar a partir do momento que você decidir seguir por esse caminho. Então, uma vez confessado, achei top essa lição. Uma vez confessado nosso pecado, né? E abandonado pelo poder dele, Deus se coloca em nosso lugar como nossa própria oferta, né? Nossa, E é isso aqui muito legal, né? forte, O hein, cara? pecador, diz a Bíblia, é perdoado. Nosso egoísmo, nosso planejamento de fazer o que é mal, nossa tendência de, às vezes, só querer deixar Deus de lado, reter o que nem é nosso. Nossos votos não cumpridos. Isso, quando a gente arrepende e se volta para Deus, Jesus se coloca E o inimigo, como oferta pelo nosso pecado. o inimigo usa tudo isso contra a gente também, né? Olha, você fez o voto, você não cumpriu, cara. Uhum. 100%. E Então fica começa, lá, né? começa a acusação vindo, e aí a Mas gente... mantém as aparências, tá? Que você tá fazendo. Exato. Então a gente tem que cuidar com isso também, porque o inimigo pode ganhar força sobre o descumprimento da nossa promessa. Nossa. E ele sempre vai estar dando aquele toque, tá vendo? Ó, você já descumpriu, É, Não Deus faz não mais vai não, te é. perdoar. Não vai, você já isso tá aí. longe demais. É isso aí. Então, gente, caminhando para o final aqui, eu queria até pedir que a Fernanda nos ajudasse aqui com as considerações finais. Existe uma verdadeira segurança, né, Fernanda? Que segurança Deus oferece a nós? Para aqueles que. Olha aí, cara, tem uma trilha sonora para cada. Olha o playlist aí, tá demais, gente. Verdadeira segurança. Como podemos ter ou viver com essa consciência de que quando a gente vive uma vida com Deus e para Deus, a gente está de fato seguro? Então, pastor, eu vou ler um trecho aqui que me chamou muita atenção nessa lição de sexta-feira, que diz assim: quer tornar segura sua propriedade? Nossa. Coloque-a na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Você é louco, anota isso aí mesmo. Pois é. Retenha tudo o que você tem, e isso será para a sua perdição eterna. Entregue a Deus, e desse momento em diante, você vai ter sobre si a inscrição dele. Estará selado a sua imutabilidade. Quer aproveitar seus bens? Então os use para fazer a felicidade dos que sofrem. Quer aumentar as suas posses? Honre ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que promessa, hein? E esse aumentar, muitas vezes, não é nem a promoção no salário, sabia? É você saber usar melhor. Uhum. É você Acho que o colocar- princípio do aumento é você saber usar o pouco. Então, Isso. até mesmo no pecado e Otimizar, na mordomia. Você A mordomia sabe... é isso, né? Exatamente. Administre bem, filho. E E priorizar Deus é automaticamente você quase que educado e forçado a... Opa, eu vou usar muito melhor aquilo que ficou nas minhas mãos, perdão. Não, eu tava só complementando. É nesse rolê mesmo. Eu acho que Deus nos permite ter aquilo que a gente consegue administrar. Eu faço uma brincadeira com a galera do clube e tal. Toda vez que eu faço alguma dinâmica em relação a esse tema, em relação à mordomia, eu sempre falo, né? Deus não me permite ser bombadão e fortão e gatão, porque eu sabia que eu ia pecar por isso. Então, às vezes, se Deus me der uma quantidade extrema de dinheiro, não, vai ser abundante a sua vida, você vai ter muita grana. Se você for pecar por esse fator, Deus não vai Ele não vai te te dar. conceder isso. Porque Acho- vai ser um erro, né? Acho que a verdadeira segurança é isso, a gente confiar que Deus sabe o que é melhor pra gente. Em qualquer aspecto, seja no financeiro, no Relacional, na exato, saúde. tempo, tudo. Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, a partir do momento que a gente confia nas mãos dele, seja o que for, vai dar certo e a gente vai estar seguro. E, brother, lembre, ele sabe teus pensamentos, tá? Então não adianta querer dar um migué, meter o louco Deixa eu com fazer Deus, aqui por que não baixo dos cola. panos. Não rola, tá, gente? Aqui, ó, Deus lê o pensamento cobiçoso em cada coração que se propõe
a reter o que é dele. Pode ser o tempo, pode ser deixar de tornar ele uma prioridade, pode ser nos seus relacionamentos, pode ser naquilo que você vê, pode ser nos recursos, ele sabe tudo. Considerações finais, pastor Márcio? Cara, eu acho que o grande apelo aqui, final, geral, ou dessas? Geral. Eu acho que o grande Mas apelo você pode cantar aqui... também, viu? Podia ter trazido violão, né, cara? Tá vendo? Fica pra próxima. É isso aí, em seu coração, Olha aí, ó. ele já não é mais nada, né, meu amigo? Então eu acho que o grande apelo aqui da lição é se acerte com Deus, cara. Você precisa... Cara, muita gente não é abençoado porque... Eu gostei dessa frase aqui, né? Achei Há top. muitos que não serão abençoados enquanto não devolverem o dízimo que retiveram. E quando a gente fala de Tem gente dízimo, que já né, sabia, né? E tal, É. já conhecia essa mensagem. obviamente o dízimo, essa questão de dízimo já é direto para a parte financeira, que é real. Mas essa questão de tempo também eu vejo ela muito importante. O seu dízimo de tempo. A gente é especialista, o ser humano é especialista em entrar em contas. E quando a gente entra em conta, a gente vai ter que trabalhar para pagar. Uhum. Para pagar aquela conta que eu criei, às vezes sem necessidade. Então, por trabalhar muito, administrar mal o meu tempo, eu vou deixar de ir na igreja, vou deixar de congregar, vou deixar de fazer as coisas. Ou vai no sábado e fica contando, meu Deus, termina logo. Ou então, precisa. ou Outras sábado é coisas pra pra fazer. eu descansar. Vai começar, terrível, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que se acertar com Deus, o grande apelo aqui, financeiramente, questão do meu tempo, do meu congregar. E eu queria deixar uma frase final aqui, que é: eu sou fiel pelo meu compromisso com Deus e não para impressionar pessoas, cara. Top. É por isso que eu sou fiel. Top. Por isso que eu Sensacional. preciso ser fiel. Gente, aliás, termina com a oração. Já Bora. pra fechar logo aqui, gente. Já deu aquele... É isso aí, o recado é isso, né? Ora com a gente aí. Bora orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Foi muito gostoso a gente estar aqui, a gente trocar essa ideia. E entender que o Senhor é um Deus amoroso e não arbitrário. O Senhor é um Deus que cuida de nós, como aqui eu contei meu testemunho, o pastor Fabrício contou o dele, a Fernandinha contou o testemunho dela. Como o Senhor está preocupado com a gente, Pai. Então, muito obrigado por isso. E eu peço que o Senhor ajude com que cada pessoa que vai ouvir aqui esse podcast, se tem alguma coisa que precisa consertar com Deus, que seja feito logo. Amém. Que seja feito sem demora. Por favor, Pai, abençoe-nos, abençoe a cada um dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão, pastor Márcio. Muito top Bora. estar com você aqui. Obrigado Benção. Eu que agradeço, pelos cara. comentários, por compartilhar um pouco dessa história com Deus, tá? Amém. Obrigado, Fernandinha, também, que essa história só se aprofunde e cresça cada vez mais, tá? De Amém. dependência de Deus e cuidado, entrega completa a Deus, tá? Amém. Valeu, Diegão, mais uma vez aí, Valeu, pela pastor. parceria, por compartilhar um pouco da nossa realidade, nesses dilemas que a gente sempre enfrenta, né? E somos tentados todo dia, tentados não, né? Motivados todo dia a decidirmos, a escolhermos, né? Tomar um banho quente, dormir, deixar as concessões de lado e sermos fiéis a Deus e não reter, não é isso? Aquilo que pertence a Ele. Obrigadão por estar aqui com a gente, tá? Tamo aí, Feliz. fazendo meu Feliz. jabá, ó, toda quinta-feira tem episódio do Pod Dúvidas, Spotify, Deezer, Top, Google muito Podcasts, toda Por sinal- quinta-feira. Fala aí. É isso aí, vai lá, curte lá, gente, compartilha. Aliás, eu queria mais uma vez agradecer a vocês, tá? E um feliz Dia Mundial do Jovem Adventista para vocês. Tá? Obrigado. Pra Obrigada, todos nós. pastor. A Pra você também de casa aí, que tá nessa semana especial de estudo da Bíblia, que a gente aprenda a confiar em Deus, a viver uma vida íntegra diante de Deus, um Deus que conhece a gente antes até a gente falar ou pensar. Que você viva para a glória dele, tá bom? E celebre esse dia amando, servindo, compartilhando, abençoando, confiando, investindo no reino aqui, com tudo que Deus colocar na tua vida em tuas mãos, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Não esquece de perseguir a gente também nas redes sociais, Instagram, também lá no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama, tá bom? E que você quer também que faça seu recomeço, né? O seu pacto com Deus de viver uma vida totalmente para Ele. Um abraço, tá bom? Que Deus abençoe você. Nos encontramos no nosso último, tá chegando no final, gente, do último Ei, episódio acabando. do seu podcast No Contexto. Nos vemos em breve. Até lá. Ei.